A luxúria é algo perigoso demais. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre a luxúria. Porque a luxúria é algo que é inconveniente. Não é algo próprio para você e para mim. Não é algo próprio para a igreja praticar esse tipo de coisa em tempo algum. É errado, é mal, é nocivo para o organismo chamado igreja. Então, cada pessoa hoje que é parte integrante do corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo, não pode cogitar a possibilidade de se envolver com luxúria em tempo algum, porque é totalmente errado. É algo condenado por Deus. Ele não quer luxúria no meio de sua igreja, em tempo algum. Então, tanto você como eu devemos fugir dessa impureza chamada luxúria, que é algo que contamina o corpo de Cristo. É algo que não é saudável, é doentio, é perverso, é mau. É algo que nós não podemos compactuar com esse tipo de coisa, participar. Nos envolver com isso não é algo certo. Então, é algo de extrema importância que nós entendamos hoje, de uma vez por todas, que não podemos deixar a luxúria contaminar a igreja em tempo algum. Então, cabe a você e a mim nos conscientizarmos disso, rejeitarmos esse tipo de coisa, repelirmos. Essa coisa é nojenta. Temos que ter ojeriza contra a luxúria, dia após dia, combater mesmo, com eficácia, da sua e da minha parte todos os dias, porque não podemos participar desse tipo de coisa. Isso é algo mundano. Se entre as paixões humanas está a luxúria, nós não podemos deixar que isso possa nos contaminar. Não podemos nos conformar com isso. Não podemos nos amoldar a nenhum tipo de luxúria em tempo algum. É algo totalmente errado. A nossa santificação para com o nosso Deus e Pai tem que acontecer. E para isso acontecer, é necessário sim evitarmos a luxúria. Temos que nos abster de toda forma de mal da qual a luxúria pode nos trazer. Porque quando isso acontece, a igreja é estragada, é apodrecida. A luxúria é um fermento que não pode levedar toda a massa que é a igreja em tempo algum. Nós devemos entender isso hoje. Pois foi isso que aconteceu na igreja que estava na cidade de Corinto. Lembra daquele caso lá? Se não me engano é 1 Coríntios capítulo 5, onde o filho de um homem lá possuía a mulher do seu pai. Então, naquele período ali onde isso aconteceu, a igreja não chegou a lamentar para que aquela pessoa que cometeu luxúria fosse tirada do meio deles. Eles estavam ensoberbecidos com aquilo. Então, quando alguém se ensoberbece por causa de luxúria, essa pessoa está com a consciência corrompida por causa disso. O fermento a contaminou de tal forma que ela acha isso normal, digamos assim. E é aí que está o grande erro. Erro do qual nós temos que nos purificar hoje sim, se isso estiver acontecendo. Então, nós devemos entender isso hoje. E por isso que eu queria falar sobre esse assunto. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam onde essa palavra luxúria aparece, para entendermos um pouco sobre este mal chamado luxúria, do qual nós devemos evitar. Nós devemos nos abster desse mal. Hoje, agora e sempre. É assim que tem que ser. A atitude da igreja tem que ser dessa forma. Então, eu vou ler aqui o primeiro texto, que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 27. Olha o que está escrito aqui, ó. Tenho visto as tuas abominações
sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Então, Deus estava vendo claramente a luxúria acontecendo em Jerusalém. As pessoas praticando luxúria ali. Isso era algo totalmente errado e Deus estava vendo isso. E é claro que Deus não iria aprovar esse tipo de coisa. Ele não iria concordar com isso em tempo algum. Por isso ele fala contra essa prática para Jerusalém naquela época. E se hoje isso estiver acontecendo na igreja, ele também fala contra isso aí. Agora, as pessoas têm que dar ouvidos à repreensão de Deus contra a luxúria, hoje, no século XXI. A igreja tem que ouvir a voz do seu Senhor. Então, esse texto aqui é interessante. Ó. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios. Então, Jerusalém praticava adultérios, luxúria. Pode ser considerado como adultério também. Os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. A prostituição da igreja também é considerada luxúria. Assim como estava acontecendo em Jerusalém naquela época, se estiver acontecendo prostituição hoje na igreja, isso é luxúria. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Então, Deus pergunta se Jerusalém iria se purificar desse erro chamado luxúria. Hoje a pergunta é especificamente para a igreja. Até quando a igreja não vai se purificar desse erro chamado luxúria? Essa é a pergunta que deve ser respondida pela igreja hoje. Então, é uma pergunta séria sobre um problema muito grave que é a luxúria. Agora, essa pergunta tem que ser respondida por você e por mim. Deus quer ouvir a nossa resposta, se vamos nos purificar desse erro ou não, ou vamos continuar nos sujando com essa imundícia chamada luxúria. Agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está na segunda epístola de Pedro. Segunda epístola de Pedro. Deixa eu achar o texto aqui. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Então, aqui vai falar um pouco a respeito disso também. Olha só, está escrito aqui, ó. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Está escrito assim, ó. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Então, eles não esperavam nem a noite para praticarem a luxúria. Eles faziam isso em pleno dia, pessoal, à vista de todos, digamos assim. Às claras, era muito evidente. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Quais nódoas e deformidades! Eles se regalam nas suas próprias mistificações enquanto banqueteiam convosco. Então, tinham pessoas ali que estavam considerando a luxúria como um prazer carnal que eles praticavam em pleno dia. Na consciência dessas pessoas estava esse erro maldito, causando mal neles mesmos. Quais nódoas e deformidades!
que aconteceu na vida dessas pessoas. As consequências da luxúria causavam isso. E se hoje na igreja, no século XXI, estiver acontecendo a mesma coisa, então as más consequências vêm por parte da prática dessa luxúria, que é algo que a igreja não pode continuar com esse erro, que é algo, ou melhor, que é algo que traz consequências terríveis para a igreja hoje. É preciso entender isso, pessoal. Porque tanto você como eu não podemos ter a nossa consciência pervertida por causa da luxúria, ao ponto de praticarmos isso em pleno dia. Não. Não podemos praticar em pleno dia e nem mesmo durante a noite. Não podemos praticar isso em tempo algum, é errado. Não faz parte das práticas que a igreja tem que realizar. É preciso entender isso hoje. Porque não podemos ser pervertidos pela luxúria a esse ponto. De acharmos que estamos certos quando na verdade estamos totalmente errados. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro de Apocalipse de João. Apocalipse de João, capítulo 18, versículo 3. Apocalipse de João, capítulo 18, versículo 3. Então, aqui vai falar sobre Babilônia. Porque em Babilônia existia luxúria também. Então vai falar assim, ó. Apocalipse de João, capítulo 18, versículo 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então, Babilônia estava totalmente envolvida com luxúria. Praticava luxúria o tempo todo. Todos os que faziam parte de Babilônia estavam envolvidos e enredados por isso. Era luxúria o tempo todo. E isso é um erro. Erro do qual a igreja não pode participar. Por isso, na sequência do texto aqui, diz assim, ó, no versículo 4, está escrito assim, ó, ouvi outra voz do céu, dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, o povo de Deus tinha que se retirar de Babilônia para não ser cúmplices em seus pecados, dos quais a luxúria era o pior, era o mais terrível. Então, a igreja, em tempo algum, não pode participar de luxúria, não pode ser cúmplice desse pecado em tempo algum. Tem que sair do meio de Babilônia. A voz aqui é bem clara dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, pessoal, Deus quer tirar o seu povo do meio da luxúria de Babilônia. Isso tem que acontecer agora. A igreja tem que entender isso. A igreja tem que ouvir a voz de Deus e entender que não pode participar desse erro em tempo algum, que se chama luxúria. É errado. Então, é preciso entender isso hoje. Esse texto aqui é bem esclarecedor, tanto para você como para mim. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 2 ao 8. E com esse texto eu vou fechar esse assunto sobre essa questão.
Então está escrito assim, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 2 ao 8. Está escrito assim, ó, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Então, que essa palavra lida aqui nesse texto possa nos ajudar agora, possa nos levar a entender que a nossa vida para com o nosso Deus e Pai tem que ser vivida em santificação e honra, de forma que não possamos dar lugar a ocasião alguma para luxúria, para qualquer outra coisa que cause impureza pecaminosa em nosso corpo, em nossa vida. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal, porque quanto mais a igreja se santificar, quanto mais a igreja permanecer fora da luxúria, da imoralidade, das práticas sexuais erradas, da prostituição, do adultério, enfim, quando a igreja não dar lugar à ocasião para essas coisas, ela vai estar se santificando, ela vai estar se separando, ela vai estar agradando ao Senhor Jesus, com a sua firmeza, com a sua decisão firme de não se contaminar com a luxúria desse mundo em tempo algum. A consciência da igreja tem que estar limpa em relação a isso. O coração também. Aliás, o corpo, a alma e o espírito da igreja tem que estar limpo. O nosso modo de pensar, de falar e de agir tem que estar limpos em relação à luxúria ou a qualquer outro tipo de impureza que possa existir. Então, a igreja tem que entender isso hoje. Porque o que existe de muitas notícias por aí, falando a respeito de pessoas que estão praticando práticas sexuais erradas, adultérios, e várias coisas que são inconvenientes para a igreja. Não podemos nos ensoberbecer ao ponto de acharmos que estamos certos a praticar essas coisas. Isso é induzir ao erro as pessoas. Nem você nem eu podemos ser induzidos ao erro a esse ponto, pessoal. Isso é totalmente errado. Não é próprio para a igreja essas práticas envolvendo luxúria. Não. Devemos nos afastar disso. Devemos manter a luxúria bem distante de nossas vidas, para sempre. Esse tem que ser o objetivo da igreja. Então, a palavra aqui foi bem clara nesse texto. É muito simples isso. É uma verdade simples que tem que ser aplicada na sua e na minha vida, para que os resultados da aplicação dessa palavra possa produzir pureza, possa produzir no coração com inteireza, para que apenas Cristo Jesus possa ser o Senhor. Então, nós devemos entender isso hoje. A igreja não foi chamada para impureza, sim para a santificação.
E a igreja que entende isso, com certeza vai agradar a Deus. Então, essa é a palavra de hoje. Eu espero que todos entendam isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.